Sexta-feira passada, dia 31 de janeiro, o sorteio da nova fase da UEFA Champions League trouxe uma coincidência histórica e emocionante para os amantes do futebol. O Real Madrid e o Manchester City se enfrentarão pelo quarto ano consecutivo na competição. Esse duelo, que já se tornou um dos mais aguardados do futebol europeu, promete mais uma vez ser um espetáculo de alto nível, repleto de estratégias, talento individual e momentos de pura emoção. Após o sorteio, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, não economizou palavras ao falar sobre o confronto. Uma má notícia para o Manchester City é a lesão de Rodri, um dos pilares do time. O espanhol não jogará o restante da temporada, o que é uma grande perda para o City, especialmente em um confronto tão importante. Por outro lado, Vinícius Júnior está no centro de uma polêmica recente. Neymar chora ao explicar volta ao Santos e projeta última Copa em 2026. Vou atrás de qualquer jeito. Na Itália, o AC Milan oficializou a contratação de Kyle Walker, lateral direito que chega para reforçar a defesa do clube. Na Inglaterra, o Chelsea continua sua busca por reforços para recuperar o nível de elite. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores das grandes movimentações do mercado, nos planos estratégicos dos principais clubes europeus, nas atuações que estão marcando a temporada. Prepare-se para uma análise detalhada, com insights exclusivos e previsões sobre o futuro do esporte mais popular do mundo. Bora pro conteúdo, pois o tema é importante e cheio de emoção. Os confrontos dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024-25 foram definidos nesta sexta-feira, 31. A UEFA sorteou os duelos do mata-mata da competição, que terá como principal destaque o clássico entre Manchester City e Real Madrid. A vaga nas oitavas de final será definida em 2 duelos, com os clubes jogando em casa e fora. Os jogos dos playoffs acontecem nos dias 11 e 12 de fevereiro e 18 e 19 de fevereiro. Volta, com os clubes melhores colocados na fase de liga decidindo em seus estádios. O Real Madrid e o Manchester City se enfrentarão pelo quarto ano consecutivo na competição. Esse duelo, que já se tornou um dos mais aguardados do futebol europeu, promete mais uma vez ser um espetáculo de alto nível, repleto de estratégias, talento individual e momentos de pura emoção. Após o sorteio, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, não economizou palavras ao falar sobre o confronto. Ele destacou a grandiosidade do Real Madrid, um clube que, segundo ele, é o rei da Champions League e o maior vencedor da história da competição. Guardiola também comentou sobre os desafios de enfrentar os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo, 2 jogadores que têm sido decisivos em partidas anteriores contra o City. O técnico espanhol reconheceu que, mesmo quando seu time joga melhor, o Real Madrid tem a capacidade de surpreender e virar resultados. Uma característica que ele descreveu como a mística do Real. Nos últimos 4 anos, o confronto entre Real Madrid e Manchester City tem sido marcado por um equilíbrio impressionante. Cada time venceu 2 vezes, e o vencedor desses duelos acabou conquistando a Champions League em 3 das últimas 4 edições. Em 2022, o Real Madrid venceu o City nas semifinais com uma atuação heróica de Rodrigo, que marcou 2 gols nos minutos finais do segundo jogo, levando a partida para a prorrogação, onde Karim Benzema garantiu a vitória. O Real Madrid perto da final, Benzema! Na final, o Real derrotou o Liverpool com um gol de Vinícius Júnior, consolidando seu 14º título na competição. Benzema chegando por dentro, Valverde veio, tiro cruzado, Vini! Gol! Vini Júnior! Vini Malvadeza! Já em 2023, o Manchester City se vingou de forma avassaladora. Na semifinal, o time de Guardiola atropelou o Real Madrid, vencendo por 4-0 no segundo jogo e garantindo sua passagem para a final, onde conquistou o título ao derrotar a Inter de Milão. Foi um momento histórico para o City, que finalmente ergueu a tão cobiçada orejona. Em 2024, o duelo foi ainda mais dramático. Após 2 empates nos jogos de ida e volta, a decisão foi para os pênaltis, onde o Real Madrid saiu vitorioso. Posteriormente, o time espanhol derrotou o Borussia Dortmund na final, com mais um gol decisivo de Vinícius Júnior, consolidando sua hegemonia na competição. Para matar a 15ª! O Manchester City, que o Real Madrid enfrentará este ano, é bem diferente daquele que dominou o futebol europeu nos últimos anos.
O time de Guardiola passa por sua pior fase em muito tempo. Nesta temporada, o City chegou a ficar 12 jogos consecutivos sem vencer, uma sequência que incluiu partidas na Premier League e na própria Champions League. Por outro lado, o Real Madrid segue um roteiro que já se tornou familiar para seus torcedores. A equipe começou a temporada de forma irregular, com atuações abaixo do esperado de estrelas como Kylian Mbappé, que chegou ao clube no início da temporada. O time chegou a ficar 9 pontos atrás do Barcelona na La Liga, mas como em temporadas anteriores, o Real se transformou em uma máquina de vencer na segunda metade da temporada. Com o Mbappé finalmente se adaptando ao sistema tático de Carlo Ancelotti, o time passou a jogar um futebol envolvente e eficiente, assumindo a liderança da La Liga com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Muitos torcedores e especialistas acreditam que o Real Madrid chega como favorito neste confronto. Na Itália, o AC Milan oficializou a contratação de Kyle Walker, lateral direito que chega para reforçar a defesa do clube. Walker, que assinou um contrato de curto prazo, está animado com a nova etapa de sua carreira e escolheu a camisa 32 em homenagem a David Beckham, um ícone do Milan. Na Inglaterra, o Chelsea continua sua busca por reforços para recuperar o nível de elite. Após investir pesadamente em atacantes e pontas, o clube agora prioriza a contratação de um goleiro e um centroavante. O técnico Enzo Maresca destacou a importância de Cole Palmer, que vem se consolidando como um líder silencioso e peça-chave no ataque do time. John Duran, o jovem de 21 anos desejado por metade da Europa, decidiu ir para a Arábia. O PSG lutou muito pela sua contratação. O Nápoles enviou observadores a Birmingham durante um jogo do Aston Villa. O Chelsea e o Arsenal também observaram as suas qualidades. Mas no final ele acabou escolhendo o Al Nassr. O Al Nassr anunciou a contratação do atacante John Duran com contrato válido até 2030. O jogador de 21 anos já está na Arábia Saudita. A equipe de Stefano Pioli pagou 77 milhões de euros, cerca de 467 milhões de reais, pelo colombiano. Por fim, Neymar se emocionou mais uma vez ao explicar os motivos para voltar ao Santos em sua primeira entrevista após o anúncio do acerto com o Peixe. Apresentado à torcida em evento com shows na Vila Belmiro, ele admitiu que há um mês não cogitava a possibilidade de sair do Al Hilal e tem como foco conquistar a Copa do Mundo de 2026, que acredita ser sua última pela seleção brasileira. E você? O que acha sobre o confronto entre Real e Manchester City? O Real Madrid vai vencer com facilidade ou o City pode surpreender? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão apaixonante sobre um dos maiores confrontos do futebol atual. Temos muito o que acompanhar nos próximos dias. Um grande abraço e até breve!